O nosso shiur hoje está sendo, sem promessa, a terceira e a última parte sobre o tema vinda de Mashiach e a última guerra. Tá certo? A guerra que a nossa Torá fala, que é a guerra de Gog e Magog, que tem um nome aí que por si só também tem que ser explicado. Uma guerra que ninguém quer que ela venha. E a gente vai poder explicar também, se Deus quiser, nessa aula, quais são as possibilidades de a gente cancelar ao máximo esse decreto, já que eu vou começar com um segredo para vocês. A Torá fala que decretos doces não podem ser cancelados, tá certo? Mas todo e qualquer decreto amargo, que a gente vê aos olhos do homem como ruim, ele pode ser diminuído ou até cancelado. Um deles é a guerra de Gog e Magog. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Pessoal, gostaria de começar com uma frase. Uma frase que está no livro do Rav Shimshon Brisker, Rosh Hashivah da Sharedat, chamado Israel, que fala sobre as profecias da Torá. Tá bom? Aqui não tem lucro nenhum em cima desse livro, a gente está falando dele nessa aula, é somente para a gente poder propagar o judaísmo. E logo a primeira página ele coloca uma frase do Rav Hirsch, um grande rabino que explicou a Torá, dizendo assim: o respeito aos pais é uma condição para a permanência em Israel. Cada nova geração na terra de Israel sabe que o sucesso do presente depende da fiel conexão com o passado. Tá bom? Você quer ver um ser humano, a ética e a moral dele, como ele trata o pai e a mãe. E essa é a pessoa que está demonstrando o mérito dela de estar vivendo em Israel. Tá certo? Outra coisa também está escrito aqui, é um dos 10 mandamentos. O 5º mandamento, que está escrito que a gente tem que respeitar, honrar o pai, não está escrito só isso, ele continua dizendo uma coisa forte. Honre a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá. Ou seja, a mitzvah de honrar e respeitar o pai e a mãe, ele está diretamente conectado à terra de Israel. Tá bom? Esse é um parâmetro para a gente poder saber as pessoas que estão merecendo estar em Israel. Às vezes a gente está em Israel, nem sempre está merecendo, nem sempre está conectando aí a nossa vida, os nossos antepassados, tá bom? A gente não tem que olhar somente Israel como uma possibilidade econômica e de expectativa e segurança para os judeus. Tem que olhar também como a nossa única terra, tá certo? Como um anseio do povo judeu por 2000 anos para estarmos hoje voltando para essa terra maravilhosa. Gostaria de trazer o primeiro assunto aí da vinda de Mashiach e Gog e Magog, que é o Brit Milá. Galera, o Brit Milá, o Zohar, que é um dos livros fundamental da Kabbalah, ele diz que o Brit Milá é a mitzvah inquebrável, tá? Um pacto inquebrantável aí que existe com o povo judeu, tá certo? Por quê? Porque a gente sabe que é um milagre hoje em dia. Judeus que não cumprem Torah Mitzvot, judeus que às vezes nem acreditam em Deus, continuarem fazendo o Brit Milá. E se você disser, talvez é por higiene, tem tanta coisa boa a fazer por higiene. Logo, tirar o prepúcio, um pedacinho da pele de um órgão de um bebê de 8 dias. O cara realmente, para fazer essa mitzvah, ele tem que ter alguma conexão. E a conexão é ele ser judeu. O fato dele ser judeu é o que conecta ele com a Torá e com a Hashem. Então, o Zohar fala como profecia que mesmo na geração de Mashiach haverá o pacto inquebrantável, chamado Brit Milá. Existem exceções? Existem. Mas o Brit Milá, na maioria do povo judeu, é feito com total vigor e com total alegria, tá certo? Como fidelidade do nosso povo para com Hashem, nosso Deus. Tá bom, galera? O que tem a ver o Brit Milá? Por que eu comecei a falar disso? Porque já desde agora eu quero que você saiba que o Brit Milá está conectado à vinda do povo judeu para Israel. O Brit Milá é o maior mérito que nós temos. Como está escrito que o rei Davi, nos Salmos, no Terrilim, está escrito que ele estava na casa de banho. Antigamente a casa de banho era pública. E ele estava na casa de banho e ele falou: que pena, eu estou triste porque eu não estou fazendo nenhuma mitzvah agora, não estou estudando Torá. Na mesma hora ele olha para o próprio Brit Milá e fala: peraí, eu tenho um pacto constante com Hashem, que a todo instante me dá o mérito e a recompensa de estar próximo com Hashem, chamado Brit Milá. Então não tenho por que ficar triste, eu vou tomar banho, vou fazer meus afazeres, depois eu vou voltar a estar com tudo em relação ao Torá Mitzvot. Isso também é baseado na lei judaica, de que a gente não pode falar de Torá dentro do banheiro, em locais que são considerados impuros, sujos mesmo, higienicamente falando. Tá bom? Pessoal, vamos começar a primeira bomba de hoje. A primeira bomba de hoje está conectada com a nossa Gemara, Tratado de Sanedrin, o tratado que fala sobre o Tribunal Rabínico de Sábios da Torá, tá? Para quem quiser ir olhar e estudar, está na página 98 Aleph, 98a. Lá se encontra na Gemara um pouco do que a gente vai falar agora, que é o seguinte: na geração de Mashiach
Israel estará na mão daqueles que, mesmo os judeus, não são os cumpridores da Torá. O que significa isso, pessoal? A gente realmente tem que conquistar e criar um equilíbrio entre a gente quando a gente fala de Israel. Por um lado, obrigado a Hashem que eu estou em Israel, obrigado a Hashem que a gente tem exército, obrigado a Hashem que a gente tem cidades lindas, obrigado a Hashem que a gente tem impostos que voltam em projetos sociais, obrigado, projetos tanto que vêm da esquerda, da direita, não importando aí ideologia, a gente tem coisas maravilhosas em Israel. Por outro lado, a gente também tem que ter a ambição completa, tá certo? A gente não sofreu 2000 anos no exílio para já estar satisfeito somente com a volta de Israel. A gente tem que querer Israel com Torá e com mitzvot. Nada de obrigação, nada de obrigatório, não estou falando de forçar ninguém, mas uma Israel com mais judaísmo, com mais Torá, com sábios da Torá falando, uma Israel realmente que tem a ver com o povo judeu. Galera, uma coisa que eu gosto de falar muito na Yeshiva, na Sharidad, e eu quero falar para você agora. Você que está judeu assistindo do outro lado da tela, eu digo para você, qual o motivo que você é judeu? Pelo fato que algum familiar seu, infelizmente, passou pela tenebrosa época do Holocausto? Você é judeu porque a sua avó sabia fazer um gefilte fish delicioso caseiro? Ou você é judeu porque come matzá, ou porque tem uma música judaica? Nada disso é verdadeiro, pessoal. O único motivo que você é judeu, historicamente falando, é que você recebeu a Torá ao sair do Egito, tá certo? 50 dias depois, após Pessah, você recebeu a Torá no Monte Sinai. E nós temos o judaísmo, que mesmo com os judeus dispersos pelo mundo, continuaram mantendo a mesma Torá, com as mesmas leis, de forma igual. Esse é o único motivo que nós somos judeus. Não há outro motivo que nos faz, tá? Depois de Hebreus, também Yehudim, judeus recebedores da Torá e das mitzvot. Tá bom? Boa noite aí para todo mundo que está entrando e vamos continuar nosso show. O Gaon de Vilna, tá certo? Que veio ao mundo aí na própria cidade, como se fala, de Vilna, o nome dele é Rabi Eliyahu Gaon de Vilna, um rabino da cidade, uma das cidades da Europa antiga, em 1700, e ele escreve uma explicação em cima do Zohar, página 37b. Ele explica que, de fato, quando nós voltarmos para Israel, a partir do número 600.000 homens, que já existe muito mais que isso, nós estaremos vivendo já a redenção, a Geulah, estaremos vivendo aí as prévias da vinda de Mashiach. Por outro lado, o Gaon de Vilna fala algo que nos preocupa e que tem que trazer bastante atenção, que é que Israel estará na mão de pessoas não cumpridoras da Torá. Por quê? Por que é assim? Porque Hashem não quer um mais ou menos. Se todo mundo que estivesse agora comandando o Israel fossem religiosos e ainda não estivesse no momento de receber Mashiach, pelo fato do ser humano ser falho, independente se ele é religioso, barbinha ou não, independente, o ser humano é falho. E se ele não tiver a convicta conexão com a revelação de Hashem, com as profecias, mesmo ele religioso, ele pode fazer um monte de besteira. Como a gente vê pelo mundo afora, que o ser humano ele tem que ser realmente julgado unicamente por ser ser humano, porque muitas vezes um ser humano representando qualquer religião, qualquer entidade, ideologia partidária, política, ele faz os seus acertos e faz os seus erros. Então a gente não pode deixar simplesmente Israel na mão de religiosos só porque são religiosos. A gente tem que ter uma Israel com religiosos conectado à vontade de Hashem 100%. A gente não pode agora construir o Beit HaMikdash porque deu vontade. Essa é a conclusão do que eu estou querendo dizer, tá certo? Para você que está assistindo. O Ramban Narmanides, e agora eu vou te explicar melhor a questão do Brit Milá que eu falei um pouco atrás. O Narmanides fala, você sabe por quê? Você que é judeu está tendo o mérito de voltar para Israel, incluindo eu, Eliyahu, sabe por quê? Em mérito do Brit Milá. Porque já que ele é um pacto inquebrável, tá certo? Que não vai ter como acabar com ele, independente da assimilação, reformismo, não sei o quê. O povo judeu vai ter o Brit Milá, que é o pacto que está ligado a Avraham Avinu, que é o pacto que está ligado ao primeiro hebreu e que também já judeu, tá bom? Começou a disseminar o monoteísmo e a Torá para o mundo, e o mérito que ele ganhou, a recompensa que ele ganhou, que ficou para sempre aí para todos nós, é o Brit Milá. Então é em mérito dele. Quando algum não-judeu te perguntar, vem cá, em mérito de que vocês estão voltando para Israel? Pode encher a boca e dizer em mérito do nosso pacto chamado Brit Milá, que Hashem colocou no órgão sensível, num órgão que está conectado a todos os desejos sexuais e as besteiras que vêm à mente de um ser humano.
e ainda assim nós passamos por esse teste e fazemos Brit Milá. Ah, mas não é a gente que faz Brit Milá na gente mesmo, a gente era pequenininho, mas e o pai? O pai e a mãe que fez Brit Milá em você, ou convidou, contratou um moel para fazer o Brit Milá em você, ele passou por um teste e não foi pequeno. Eu na Yeshiva Sharedat passo muitas vezes pela experiência de judeus já adultos, que por não saberem que eram judeus com a família, ou por serem extremamente assimilados, hoje estão fazendo Brit Milá. Só na semana retrasada, participamos aí de 2 Brit Milá, de 2 meninos já judeus aí na Sharedat. Olha o mérito que a gente está tendo de ver hoje em dia, o Brit Milá sendo cumprido independente da idade e do nível religioso da pessoa. Tá certo? Então, o Brit Milá é o grande mérito que faz com que a gente venha para Israel. Vamos começar a aprofundar. Vamos começar a trazer um tema bem polêmico. Um tema que vai começar a desencadear um pouco do que eu falei nas primeiras 2 aulas sobre Mashiach e Gog Magog. Avraham Avinu. O que o nosso primeiro patriarca tem a ver com essa data tenebrosa e tão temida que é a última guerra Gog Magog? Pessoal, vou falar para vocês. Avraham Avinu, ele tinha um primeiro filho chamado Ismael, pai dos árabes hoje em dia, tá bom? Ignorantemente falando, porque não é árabe por ser árabe, é mais conectado hoje em dia à religião do Islã e aos atos radicais contra o povo judeu. A gente sabe que nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é radical. Nós estamos falando aí somente daqueles que são radicais terroristas que atrapalham a vida aí do Oriente e do Ocidente. Avraham Avinu, quando nasceu o filho dele Yitzhak, com 100 anos de idade, ele não queria se desfazer de Ismael. Ismael foi o filho que ele fez com a empregada que tornou-se esposa dele por pedido de Sara e Imeno, a primeira matriarca, já que ela era estéril e Avraham também. Avraham deitou-se com Agar, se uniu a ela e teve um filho chamado Ismael. Tá bom? Quando Yitzhak nasceu, 8 dias de vida ele fez o Brit Milá correto. Ismael tinha 13 anos e foi feito o Brit Milá nele de forma não completa. Aqui começam as perguntas. Qual a diferença do Brit Milá do judeu para o Brit Milá do não judeu, especificamente do muçulmano? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que Avraham Avinu não queria se desfazer da herança espiritual que ele então passaria para Ismael? Número 3. Qual foi a grande consequência que foi causada devido ao fato de Avraham querer dar herança espiritual a Ismael? Vamos falar dessas 3 questões? Primeira questão então. Qual a diferença? A diferença é que o Brit Milá do judeu ele é feito de forma completa, tá bom? Significa que o Brit Milá, ele é feito corte, depois é feita priá. Priá é quando a pele em volta da glande, ela é separada e dobrada, fazendo com que o prepúcio não volte a crescer. O Brit Milá, feito no muçulmano, só é feito o corte do prepúcio, fazendo com que em grande parte das situações o prepúcio volte a crescer e eles não cumprem a segunda parte do Brit Milá, que é da Torá. Inclusive está escrito na nossa Torá oral, que aquela pessoa que faz o Brit Milá e não faz a segunda parte, que é dobrar, é como se nunca tivesse feito o Brit Milá. Então há uma grande diferença entre o Brit Milá do judeu e o, entre aspas, Brit Milá feito com o muçulmano. Tá bom? Que eles fazem com 13 anos aí, se baseando em Ismael. Segunda questão. Por que Avraham Avinu queria tanto dar herança espiritual para Ismael? Resposta. Avraham Avinu, ele amava as pessoas. Ele não procurava ter ódio. Então ele sabia que Yitzhak veio de uma forma perfeita, de Sara, da matriarca, tudo bonitinho. Fez Brit Milá no 8º dia, iam ensinar a Torá e Mitzvot para ele. Por outro lado, todo o amor de Avraham Avinu era principalmente para com aqueles afastados da Torá. Mesmo que a Torá não tinha sido entregue, eu digo da Torá que era dela por profecia, a ética e a moral que já veria como prévia do judaísmo. Avraham Avinu queria ensinar as pessoas. Quando ele viu que o filho dele fazia besteiras, tá? A Torá fala para a gente que Ismael era selvagem, que é essa genética que foi passada aí para o islamismo radical. Ismael era uma pessoa muito afastada. Então Avraham Avinu queria aproximar Ismael. Ele queria amar ele mais ainda. E não queria se afastar. Então esse é o motivo que Avraham Avinu queria tanto que Ismael fosse permissivo, fosse aí meritoso dessa mitzvah de receber a Torá. Mas não foi. Agora, Avraham chegou para Hashem e falou: Hashem, eu não quero me desfazer de Ismael. O que Hashem falou? Escuta Sará em tudo que ela disser. Olha o possível feminismo aí vindo na Torá, só que não é machista nem feminista, a Torá é realista.
Hashem fala para Abraão, se Sara disse que tem que se desfazer da herança espiritual de Ismael, é porque tem que fazer. E Abraão então pediu, mas Hashem cuida de Ismael. Hashem responde para Abraão, falou, pode deixar, eu vou dar muitos méritos para Ismael. Um deles é que eles vão crescer muito em números, muito mais que o povo judeu. E eles também têm um Brit Milá, mais ou menos. E eles também não fazem idolatria. Essas três questões fazem eles terem muita força quando eles atacam o povo judeu. Tá certo? Eles têm mais ou menos o Brit Milá. Eles não fazem idolatria, o que é maravilhoso. E número 3, eles são filhos de Avraham Avinu, da qual pediu para Hashem também dar algo para eles. Então, hoje em dia, nós estamos aqui com o principal domínio em relação a medo, a temor dos árabes em Israel. Tá? Por um lado, o parlamento é movido na sua maioria por judeus não cumpridores da Torá e Mitzvot, como o Gaon de Vilna explicou para a gente em cima do Zohar. Por outro lado, nós temos aí o temor em cima dos árabes. Como a gente pode denominar isso em exemplos? O exemplo que todo judeu aqui que mora em Israel, ele não tem muita coragem de sair passeando pela Cisjordânia, por Ramallah, por Hebron, e muito menos entrar em Gaza. Mas a gente sabe que os árabes têm o direito e a tranquilidade de passear à vontade nos lugares judaicos. Eu moro em Ramot, vejo direto árabes passeando no shopping, tá certo? Eu não digo que eu tenho nenhum sentimento contra, eu só quero dizer que realmente a parte da selvageria do muçulmano radical faz com que a gente não consiga vivenciar, conviver com eles. E isso está extremamente atrelado ao Gog Magog e a gente vai entrar em mais um ponto, pessoal. Vamos entrar em mais um nível aí, tá bom? Aproveitando aí para dar uma boa noite para todo mundo que está entrando, você que está assistindo aí os shiuros de Vinda de Mashiach, Gog Magog, a terceira parte, mesmo que você não assistiu a primeira e a segunda parte, continua comigo, porque tudo que a gente está falando aqui é novidade e independe da primeira e segunda parte, você vai poder aprender bastante, tá bom? Aproveitando aí, dá uma boa noite a todo mundo, desculpa que eu não estou conseguindo acompanhar todas as mensagens, porque se eu falar de todas as mensagens eu vou atrapalhar o raciocínio de quem está escutando o shiur, tá bom? Mas no final da aula eu quero me relacionar com todas as mensagens. Obrigado pelo carinho, pela curtida, e aproveita para compartilhar, galera. Obrigado pelas 4 pessoas que já compartilharam. A maior mitzvah que você faz aqui nesse shiur, além de escutar a Torá, é compartilhar, tá certo? Para que assim todas as pessoas do teu perfil possam estudar a Torá também. Tá bom, galera? Vamos agora para a próxima parte da nossa aula, que é falar sobre o Zohar. Ele fala em detalhes assim. Eu botei em português, não, que o Zohar fala. Ismael vai dominar a terra de Israel durante todo o tempo do exílio do povo judeu. Ou seja, durante os 2000 anos, o povo que mais vai estar dominando, mais vai estar se... Quem já vai voltar? Eu estou vendo aqui que a transmissão ao vivo foi interrompida, mas já voltamos, tá bom, galera? Eu vi que muita gente saiu, volta todo mundo, tá bom? Que a nossa transmissão voltou, parece que alguém ligou e parou a transmissão, mas nós voltamos aí ao vivo, tá bom? E vamos que vamos, galera. Tudo é pro bem. Se saiu as pessoas também que saíram, também é pro bem. Vamos lá, galera. Então, o que está escrito? Que durante o tempo que a gente ficar no exílio, os Ismaelim vão dominar a terra de Israel. Tá bom? Por outro lado, essa terra vai ficar desolada. O que significa desolada? Mesmo que os árabes vão estar dominando Israel, eles não vão ter sucesso sobre a terra. Que é o que a gente viu. A Jordânia dominou Jerusalém mal e porcamente. O cótel era usado de lixo da cidade. Os, entre aspas, palestinos, que mais de 80% são da Jordânia, de acordo com os próprios historiadores palestinos e árabes, tá? A gente vê que nunca tiveram um hino, nunca tiveram uma moeda, nunca tiveram nada que denomine aí Israel. Ou seja, Hashem queria manter um meio termo. Por um lado, os Ismaelim estão aqui há 2000 anos para não deixar haver idolatria, já que eles odeiam idolatria, tá certo? E é uma forma também de manter um pouco aí a fragilidade de lugares sagrados. Por outro lado, os Ismaelim vão deixar essa terra desolada, frágil, fazendo com que o povo judeu com facilidade pudesse estar fazendo aliar aí em massa, após principalmente o Holocausto, que é o que a gente vê até hoje em dia, tá bom? Aproveitando aí para fazer brahá, você que está assistindo pode falar amém, de outro lugar do mundo, mas assistindo aqui online, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol
nihya bidvaró. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem que saber, quando vai acabar esse mérito dos Ismaelim dominarem Israel em relação a temor e medo? O Zohar responde que esse mérito vai acabar quando o mérito deles em relação ao meio Brit Milá também terminar. Tá certo? Porque já que, querendo ou não, eles fizeram algum Brit Milá, e já que Avraham pediu para Hashem uma brahá para Ismael, nós hoje em dia sofremos as consequências. Tá bom? Então a gente vê que hoje em dia, em pleno Israel, mesmo que nós temos um Estado misturado laico com um pouco de reconhecimento judaico, ainda assim nós temos um medo incrível dos árabes radicais e não é brincadeira. Isso está conectado aos detalhes da guerra que a gente vai falar agora, que como isso vai desabrochar, né, na prática. Pessoal, o Zohar, na página 32, parte A, é lá onde está escrito que Ismael vai dominar Israel por não fazer idolatria, e enquanto o Brit Milá não acabar o mérito deles, e aí a gente domina por completo com Mashiach. O Midrash Talpiot, que é um Midrash da Torá, ele fala que eles estão dominando Israel por não fazerem idolatria. É 1000 vezes melhor do que os cristãos aqui dominarem com idolatria e tudo que é mais enojador aí, tá, para o povo judeu. Tá? Agora eu gostaria de trazer mais uma coisa nessa aula desse livro do Rav Shimshon, que eu anotei aqui para a gente estudar junto, da página 61, tá bom? Eu não quero ficar olhando muito para o livro, para você aí não perder sua atenção e ficar mais agradável escutar, mas é o seguinte, pessoal, o Rav Shimshon, ele traz no livro dele uma parábola, uma história que está escrita na nossa Gemara, e essa história vem do Rabba, tá? Que é um tzadik, filho do Rav Hana. O que ele conta? Ele conta uma história que a princípio não faz nexo nenhum. E os tzadikim depois conectam ela diretamente com o dia de hoje. Presta atenção nessa história, que é interessante. A parábola fala o seguinte: certa vez estávamos navegando, estávamos num barco, quando a gente encontrou um peixe gigante no mar, e sobre o peixe tinha terra firme, que tinha cana saindo ali da terra sendo plantado. Então a gente saiu para a terra, começou a cozinhar comida, e esse cozimento começou a esquentar as costas do peixe. O peixe então virou, peixe gigante, tombou todo mundo, e esse tzadik Rabba fala que se não tivesse ali o barco próximo a eles, eles teriam sido mortos, ou seja, teriam sido jogados ao mar e mortos. Ok? Qual a explicação em relação a Mashiach, em relação a isso? Pessoal, quem explica isso é o sábio Yaakov Melissa, que faleceu em 1832. Ele fala que essa história está ligada ao Mashiach 100%. Qual que é a história? Falando que quando o povo judeu vier para Israel, a gente vai ver uma terra firme, desolada, parecendo que ninguém domina, igual com os árabes hoje em dia. Ao mesmo tempo que tem gente, parece que não é dominado. E a gente vai começar a viver tranquilamente aqui, como se já tivesse sido a época de Mashiach. E aí a gente vai aquecer as costas do peixe, que é as costas, na verdade, de todos os povos aqui, árabes e, na verdade, muçulmanos, não árabes, da religião islâmica, que vão ficar com mais ódio da gente. E eles vão se armar até os dentes e vão querer destruir Israel. E aí vai ser a parte final da guerra de Gog e Magog. Então ele explica dessa forma. Agora, tem uma parte que ainda não foi explicada. Que história é essa desse barco que vai fazer com que a gente seja salvo? Ainda bem que o barco estava perto da gente, o Rabba fala na Gemara. A resposta é que o barco é a providência divina, é a revelação de Hashem. É o ato da gente se apegar em Hashem com Torá e com Mitzvot e saber que essa é a forma que mais protege eu e você aí que está assistindo, nós judeus aqui na terra de Israel. Tá bom? Então realmente, os árabes ainda vão fazer muito pior. As guerras vão acontecer ainda. Tomara que Hashem cancele todas, porque existe essa possibilidade também. Mas quando eles vierem com tudo em cima da gente, só vai existir uma arma que vai proteger a gente, chamada Torá e Mitzvah. Hoje mesmo aí, quem acompanhou o presidente dos Estados Unidos lá na Arábia Saudita, falando para os líderes muçulmanos, tá bom? Ele está fazendo um acordo de 100 bilhões de dólares, é um maior amigo estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio, diferente do que muita gente acha que é Israel. Não, é a Arábia Saudita, já que eles são árabes e estão do lado dos persas, do Irã. Então a Arábia Saudita é um ponto estratégico para uma guerra contra o Irã. E o Irã, está escrito claramente aí na Gemara, no Zohar, no Midrash, que é a antiga Pérsia.
e ela vai tentar dominar o mundo com muita guerra, tá certo? E ela vai ser a propulsora aí da guerra Gog-Magog, que a gente infelizmente está para ver, tá bom? O Gaon de Vilna, ele também diz alguns tempos, tá? Eu já vi num livro um tempo específico falando sobre a explosão das bombas que ele diz em 1700 que vão explodir, que vão ser 8 segundos. Por outro lado, ele num Midrash, ele explica que a guerra vai durar 3 horas. Dá para imaginar? Como o Gaon de Vilna está falando de uma guerra que vai durar 3 horas e que vai morrer 2/3 do mundo, que é uma profecia da Torá, ou seja, 4 bilhões de pessoas. Se quando o Gaon de Vilna falou dessa guerra, só existia cavalo e espada, não daria tempo nem de matar 50 pessoas, talvez, em 3 horas, que dirá 4 bilhões. O Gaon de Vilna estava falando das guerras hoje em dia, nuclear, atômicas, de hidrogênio, química e todos os nomes loucos aí que o ser humano no seu ódio está criando aí guerras e bombas, tá certo? Agora, tem uma coisa mais impressionante aí, galera. Existe uma profecia que está escrita no Midrash que fala que quando nós reconquistarmos Jerusalém, nós não ficaremos com o local do Beit HaMikdash. Quer a bomba maior do que essa? Nós reconquistamos Jerusalém, quarta-feira aí que está vindo sobre a gente, com Brahá, vai ser o dia de Jerusalém, o dia da reconquista de Jerusalém, na Guerra dos 6 Dias, tá, contra a Jordânia, que dominava aí Jerusalém. E mesmo conquistando Jerusalém, nós entregamos a chave para os árabes, tá, da mesquita, da cúpula de ouro, da mesquita de Al-Aqsa, e também do local todo, que é do Beit HaMikdash. Por que nós não estamos com o local do Beit HaMikdash? Porque o Gaon de Vilna explica para a gente que a redenção ainda não é completa, não adianta. A gente pode achar, desachar e achar de novo que a gente já está com a redenção completa. Não está. Como é que está? Cadê a redenção completa? A gente já está vivendo ela muito forte, mas ainda não está a redenção completa, tá bom? Redenção completa só vem com o toque do shofar e com a construção do Beit HaMikdash. Não vamos nos iludir, tá bom, pessoal? Não vamos ser partidários políticos e colocar isso acima da Torá. A Torá tem que estar acima de tudo, tá bom? Inclusive, gostaria de falar uma coisa interessante para você, que é uma coisa que eu andei pensando. Essa semana que passou foi Parashá Be'ar Berokotai, uma Parashá que Hashem diz que se a gente não andar no caminho dele, muitas maldições vão vir sobre o povo judeu. E é logo a semana que a gente viu que tudo que a gente achou que o Donald Trump ia fazer de bom em Israel, ele não vai fazer. Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, não vai acontecer. Ele ia falar no Massada, que é um lugar histórico, disse que não vai porque está muito quente, sendo que no dia que ele falaria, não está um dia quente, de acordo com as pesquisas daqui de Israel. Ele falaria no parlamento, não vai falar. Quando ele for no Kotel, ele vai ser sem governante de Israel, para não parecer que Jerusalém é de Israel nem o Kotel. Tudo que a gente esperava do Donald Trump de bom não vai acontecer. E sabe por quê? Porque quando Hashem falou para a gente na Parashá passada, se vocês não andarem nos meus caminhos, eu vou trazer para vocês maldições, é porque não adianta achar que é um ser humano que vai dar brahá. Não adianta achar que é um ser humano que vai salvar você e ninguém. Não tem parlamento, não tem parlamentar, não tem governo que vai salvar a gente a não ser Hashem, Torá e Mitzvot. Que fique claro de uma vez por todas, sem Torá e Mitzvot, a gente nunca vai avante. Não tem Donald Trump, não tem Obama, não tem nenhuma falsa promessa que no final das contas vai tirar a gente do poço a não ser Torá e Mitzvot. Tá bom? E aí, galera, a gente vê que essa profecia de que o local do Beit HaMikdash não vai estar nas nossas mãos é exatamente os dias de hoje, a partir de 67. Tá bom? E quando ela vai vir para nossas mãos? Somente depois dessa guerra, que vai ser contra o mundo islâmico. Agora, o mundo islâmico vai entrar em confronto com Israel ou vai ser só no final essa parte? Resposta só no final. A Gemara Masechet Sanedrin tem uma discussão se Edom, que é a idolatria, o cristianismo e o materialismo do Ocidente, vai perder e vai ficar nas mãos dos persas ou vai ser ao contrário. Mas independente de quem vai vencer inicialmente, o Ocidente idólatra e cristão, que é mais ou menos a América, um pouco da parte da Europa, ela vai lutar incansavelmente com o islamismo radical. E no final das contas, ambos vão dizer, peraí, é tudo culpa de Israel? É Israel que faz besteira? É Israel que é isso, isso e aquilo?
E aí a gente vai ter o auge da guerra que vai ser dentro das cidades de Israel. Por outro lado, você aí que está fazendo as contas e pensando, peraí, se a guerra vai ser dentro das cidades de Israel, vai ser uma guerra urbana, a Torá fala, então é melhor sair de Israel. Deus me livre, Haz v'Shalom. A Torá também fala para a gente, o Zohar e os Midrashim, que Israel e Jerusalém vão ser os lugares mais propícios e mais seguros do mundo. Porque todo o objetivo do povo judeu é em Israel. E é onde Hashem quer que nós estejamos. Então, óbvio que quem tiver com Torá e Mitzvot em Israel, um fio de cabelo dele não vai cair na guerra de Gog e Magog. Tá certo? Como está escrito nos Salmos, eu falei na aula passada, o rei Davi fala em relação à guerra de Gog e Magog, 1000 vão morrer à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e em você nada vai encostar. Ou seja, durante uma guerra nuclear, só vai perecer, só vai ficar ferido e morrer quem está em contas, faltando aí com Hashem em relação a Torá e Mitzvot. Quem está com Torá e Mitzvot, um fio de cabelo sequer não vai cair. Tá bom? O Malbim, um Mefaresh, um grande explicador aí da Gemara Midrashim, ele fala da profecia de Ovadiah, um dos profetas que estão no Tanar, na nossa Torá escrita, que viveu na época do primeiro templo. E lá ele fala sobre 2 impérios, Ismael, que são os muçulmanos, e Edom, que ele fala que na época do Mashiach será mais fraco. Quer dizer, olha que loucura. Hoje em dia, em relação a ameaças, o mundo radical islâmico dá muito mais medo do que Estados Unidos e Rússia, que durante mais de 30 anos ficaram em Guerra Fria e ninguém tacou uma bomba. Sendo que o presidente Assad, na Síria, já jogou bomba química mais de 10 vezes contra a sua população. Imagina se tiver bomba nuclear. Faz as contas aí, você de casa. Se hoje o Irã consegue finalmente uma bomba nuclear, o que eles vão fazer? Hezbollah, ISIS. Para cada letra do alfabeto tem um grupo muçulmano radical. O que ele faria se tivesse uma bomba nuclear? Então ele é mais perigoso. E Edom, ele vai ficar calado. Esse é o mais triste. Ele vai ignorar quando Ismael atacar o povo judeu. Quando Ismael começar a jogar bomba nuclear em Israel, começar a entrar pelas fronteiras, começar a fazer mais ataques terroristas por dentro de Israel, Edom vai se calar, igual se calou durante o Holocausto, da qual até o Pio V, até o próprio Papa da época se calou e de certa forma foi aí, compactuou com o Holocausto. Isso vai acontecer novamente na guerra de Gog e Magog, da qual Estados Unidos vai se calar, França, Inglaterra, Brasil nem se fala que já era, ou seja, todos os governos que ainda têm alguma força, eles vão assistir calados. E aí Israel vai ter que lutar sozinho. Pode usar arma? Pode. Na guerra tem mitzvah em guerrear e proteger o próprio povo? Tem. Pode usar metralhadora? Pode. Mas vai ser isso que vai salvar a gente? Não. Pode andar com 3 metralhadoras juntas. Tá? Uma aqui parada na cabeça, equilibrada na cabeça, e uma em cada braço. Não vai fazer nada na guerra de Gog e Magog. Se você fizer um Shema Israel, equivale a mais de 1000 armas. Tá bom? O Zohar fala que a guerra do povo judeu contra os muçulmanos radicais vai ser uma guerra espiritual. Uma guerra da qual um Shema Israel, uma mitzvah, um estudo de Torá, ele vai derrubar os nossos inimigos. Tá bom? E eu gostaria de falar uma coisa interessante. A gente, na nossa geração, com a tecnologia, aproveita para escutar mais e mais alguns autistas que recebem fiscalização de grandes rabinos da geração, tá bom? Como o Rav Steinman, que é talvez o segundo maior rabino, acho que é da geração, que ele diz que é permitido escutar os autistas, mas saber que não é profecia. E isso que eles conseguem falar sobre coisas profundas é porque quando eles nasceram, eles não receberam esse toque aqui que um anjo dá e ele não esqueceu nada do que ele viu no mundo espiritual, tá bom? E não são todos autistas. Inclusive a aula que vem, a gente vai falar sobre os autistas e as revelações mais mirabolantes que estão acontecendo hoje em dia, tudo com fiscalização e assinatura embaixo de alguns grandes rabinos da geração. Para quem está ouvindo isso e está achando estranho, será que pode fazer isso pela Torá? Com certeza pode. Inclusive na aula que vem vou estar trazendo aí todos os rabinos gigantes da nossa geração que apoiam veementemente escutar os autistas, mas sem considerar que isso é uma profecia. Tá bom? Aproveitando você que está assistindo, aproveita para curtir, compartilhar, aproveita para marcar as pessoas do shiur na sua timeline para todo mundo poder estudar Torá. Tá bom?
Pessoal, olha os exércitos árabes como é que estão hoje em dia. Tá brincadeira ou não tá? É o Paquistão com bomba nuclear, é a Índia com bomba nuclear, é o Irã que já tem míssil nuclear, é a Coreia do Norte que apoia o Hezbollah e os outros grupos terroristas que já têm algumas ogivas nucleares, tá certo? A gente vê de forma impressionante o quanto o mundo árabe está poderoso em radicalismo, em terrorismo, em ódio a si mesmo, tá bom? Aí você vê aí a ISIS, é uma coisa de louco. Inclusive os autistas fizeram uma revelação ano passado, que eu já vou passar para você. Eles disseram que a ISIS, ele é uma prévia de Gog Magog, e olha que tristeza. Os autistas disseram que isso que a ISIS estão decapitando cabeças online, ao vivo, para o mundo assistir, é com o único objetivo de já acostumar as pessoas da terrível situação que vai ser Gog Magog, e também fazer com que as pessoas boas aguentem firme, já seja uma preparação para essas pessoas boas não morrerem durante a guerra de Gog Magog, tá bom? E isso é uma coisa impressionante, galera. Aproveito aí para dar uma boa noite para todo mundo que está escutando. Aproveitar eu vi aqui a Sara Kaji dizendo que não está escutando o shiur. Aproveita e diz para a gente se está escutando, tá bom? Se está conseguindo ouvir o shiur direito. Ok. Bom, pelo visto não estava conseguindo escutar direito. Vamos lá, galera. Gostaria de trazer mais um ponto para vocês. Interessantíssimo aí da guerra de Gog Magog. Tá bom? Que é o seguinte. Olha o que no capítulo do profeta Yehezkel, que em português é Ezequiel, tá bom? Capítulo 38, para quem quiser estudar um pouquinho aí no Tanar sobre a história de Gog Magog, eu vou ler um trechinho para você. Preste atenção como ele está falando de bombas ligadas à tecnologia. Prestem atenção em Gog, da terra de Magog, que seria a Pérsia antiga Irã, junto com todas suas tropas. Montanhas vão ser destruídas e altos rochedos vão desaparecer. E os muros cairão na terra. Em relação aos povos que vão tentar exterminar Israel, vão ser destruídos por Hashem. Eu, Hashem, os julgarei com pestilência e sangue, e chuva torrencial, e farei chover sobre ele pedras de granizo, fogo e enxofre em suas tropas. Alguém já ouviu falar alguma coisa ligada a fogo e enxofre na Torá? Pois é, destruição de Sodoma e Gomorra, tá bom? Tudo que você já viu de decretos amargos que aconteceu com nossos inimigos vão se repetir muito forte em Gog Magog contra os inimigos do povo judeu, tá bom? As 10 pragas que aconteceram no Egito vão reaparecer. O milagre da abertura do Mar Vermelho, a Torá fala que vão ter mais milagres do que isso na vida de Mashiach. Chuvas de enxofre, fogo, guerra que vai causar que uma montanha vai desaparecer. Um tiro não explode, uma flecha não acaba com uma montanha, mas uma bomba atômica faz virar pó. Fica só a sombrinha da montanha, para quem já estudou um pouco sobre bomba atômica, que fica de efeito aí da bomba. Tá certo? Então dá para você imaginar como é que vai ser essa guerra em detalhes? O intuito meu aqui não é desesperar ninguém, muito pelo contrário, é aliviar. É dizer para você, com um sorriso no rosto, que independente das coisas horríveis que estão escritas nesses decretos, se a gente tem Torá e Mitzvot, a gente não vai sofrer um fio de cabelo sobre essa guerra de Gog. Nada vai acontecer em relação a gente, tá certo? Então, gostaria de propagar esse livro, tá bom? Não é dinheiro, não ganho um centavo por propagar isso, é só por Torá e por Mitzvot que eu falo. Esse livro, Israel, a Terra Prometida, do Rav Shimshon Brisker, tá bom? Eu até peço por Ortiz, aluno nosso da Sharedá, se estiver assistindo, se puder colocar aí pra gente o link, tá bom? Se tem algum não judeu que está assistindo essa aula, ele pode aproveitar e entrar no site que vai aparecer aí, que eu vou pedir para o Ortiz colocar, que já tem 6 a 7 livros vendendo para não judeus, para seguir 7 leis de Noah, e falam de temas super profundos e interessantes para você que não é judeu, tá? A Torá diz para você que não precisa se converter, é só seguir as 7 leis de Noah e poder ser um tzadik, tá bom? E você que é judeu, aproveita a editora Sefer, aproveita para vir para uma yeshiva. Você que é judeu e tem filhos jovens, aproveite para mandar aqui para a Sharedat Sharebiná, para fazer
programas maravilhosos aqui de passeio, viagem, cruzeiro para a Grécia, ou se a pessoa escolher programas para estudar, trabalhar, não faltam programas para você poder ter judaísmo e uma vida maravilhosa, economicamente e pessoalmente. Aproveita aí para saber, Sharei Dat, Sharei Binah, tá bom? Vamos continuar mais um pouquinho, galera. Temos aí mais uns 15 minutos para a gente poder falar um pouco, tá bom? E eu gostaria de falar o seguinte, galera. Essa guerra de Gog e Magog, ela tem uma grande diferença em relação a todas as outras guerras e daquelas amargas que já aconteceram com a gente. Primeira diferença. Está escrito na Torá que quando um decreto amargo vem sobre o povo judeu, Hashem pega uma espada, dá na mão do Satã, de uma entidade ruim, e fala, vai brincar. Ou seja, a Torá diz que esse anjo não vê a diferença entre a pessoa boa e a pessoa ruim. Logo a gente entende que as pessoas boas também perecem em nome das ruins, já que o povo judeu é um só. Tá certo? Todas as guerras, como o Holocausto, por exemplo, tem aquela pergunta, por que pessoas sábias da Torá morreram no Holocausto? Eu não sei se foi o Razonish, não sei se foi ele que deu a explicação, mas foi um grande tzadik que explicou o seguinte, quando Deus me livre, uma pessoa está com gangrena no braço e Deus me livre, tem que ser retirado do braço dele, ele corta a parte ruim e também um pedaço da parte boa, que com essa parte boa garante que não vai gangrenar também. Então esse tzadik fala que assim aconteceu no Holocausto. Morreram as pessoas que tinham que morrer e também morreram os sábios da Torá. Vieram substituir milhares de vidas. Vieram proteger milhares de vidas que poderiam perecer no seu lugar. E também, como gangrena, são levadas juntos com os outros judeus que também são especiais. A gente não está aqui para julgar ninguém, tá bom? Só estou trazendo um pouco da profecia, da explicação da Torá. Que os sábios muitas vezes também se vão em guerras, tá bom? Em nome do povo judeu. Mas em Gog e Magog é diferente. Em Gog e Magog é uma guerra de acertos de conta com o universo. É uma guerra da qual Hashem termina de fazer as contas do mundo. Da qual Hashem, de vez, à força, prepara esse planeta para a vinda de Mashiach, prepara esse mundo para a construção do Beit HaMikdash, para o toque do shofar, para os sacrifícios, para a união do povo judeu de todos os cantos do mundo para Israel, tá certo? Então, em Gog e Magog vai ser uma coisa milimétrica. Se a pessoa tem mérito de sobreviver a essa guerra, mas fez alguma besteira que a Hashem não gostou, pode ser que ele vai se machucar na guerra, mas vai viver. Ou seja, cada um vai ter um julgamento claro. A Torá fala que no meio da guerra de Gog e Magog, que a gente vai estar assim no auge da Emuná, da qual o Midrash fala que o povo judeu vai ficar dividido. Claramente quem quer Hashem, quem quer Torá e Mitzvah e quem não está nem aí. Vai ser parecido com a saída do Egito, da qual 80% do povo, mesmo com as 10 pragas, não estavam nem aí, quiseram continuar com o Egito e morreram na praga da escuridão. Enquanto 20% falou, Hashem, eu quero você, eu quero Torá, eu quero Mitzvot, e foram embora. Assim também vai ser na época nossa, que a gente está vivendo agora, vai ficar bem claro quem quer Hashem e quem não quer. E aí está escrito que o Monte das Oliveiras, o Har HaZeitim, tá? Que está aí coladinho na montanha do Beit HaMikdash, ela vai se abrir ao meio e judeu por judeu vai passar nessa montanha e vai ser julgado um a um. Quem está merecendo, quem não está merecendo a vinda de Mashiach. Tá certo? Ele é o Anavi, ele vai dizer para cada judeu de qual tribo você é. Quem for Levi, já vai poder se preparar, e Cohen, poder se preparar para trabalhar no Beit HaMikdash. Cada um vai saber a sua origem, cada um vai saber a sua tribo. Tá certo? Todo mundo vai começar a entender 100% a trajetória de todas as suas vidas, de todas as encarnações, por completo. Aí você pode me perguntar, peraí, Elial, qual a diferença então existe entre uma pessoa que mereceu muitíssimo Mashiach e uma pessoa que mais ou menos mereceu? Vai todo mundo entender tudo? Vai todo mundo ter o mesmo nível de recompensa? Resposta, não. Cada um de acordo com o seu esforço, cada um de acordo com a Torá. Pessoal, isso não é metafórico, não é papo para boi dormir. Está escrito nos nossos livros. Está escrito na nossa Gemara Masechet Sanedrin. Está escrito no Zohar que a pessoa ela vai ter na época de Mashiach o que ele plantou durante as vidas dele.
E somente isso vai fazer com que ele tenha coisas boas na época de Mashiach. Se a pessoa não tem Torá, não tem mitzvot, e por algum mérito sobreviveu a Gog Magog, então aquela pessoa vai ter na época de Mashiach, mas ele vai ter uma revelação pequenininha. Ele vai ter uma revelação pequena, ele vai entender um pouquinho. Por outro lado, a pessoa que estudou Torá, fez mitzvot, a pessoa que ajudou os outros judeus a aprenderem Torá e mitzvot, a pessoa que deu tzedakah, ajudou pessoas pobres, a pessoa que se importou com os outros, essa pessoa não só vai estar na época de Mashiach, como também ela vai ver tudo, entender tudo. Vai poder ver Avraham Avinu, vai poder ver os nossos patriarcas, vai poder ver Moshe Rabbeinu frente a frente, que não é um mérito pequeno, tá certo? Que não é um mérito nada pequeno, tá bom? Galera, bom, gostaria de trazer duas histórias, tá bom? Que eu gostaria de trazer para vocês sobre Mashiach. A primeira história é que aconteceu com o Rav David Abuhatzira, é um rabino que é neto do Baba Sali, tá? O Baba Sali foi um grande rabino que morreu em 84, um dos maiores cabalistas, grande amigo e pessoal do Rebbe de Lubavitch, que morreu 10 anos depois, em 94. E esse neto do Baba Sali, que está vivo hoje em dia, ele é rabino da cidade de Naharia, do extremo norte. Ele contou uma história pesadíssima. Para você que está assistindo, senta para assistir, tá bom, pessoal? Não fique em pé não, que você é capaz de cair com a história. O Rav David Abuhatzira contou num shiur, numa aula, que veio a ele no sonho o avô, o Baba Sali, e falou para o neto: David Abuhatzira, por que você não levantou para Mashiach? O Rav David Abuhatzira falou: que Mashiach? O Baba Sali falou: o Mashiach já existe, já está adulto, e foi falar com você. E você não levanta para ele, atende ele sentado? O Rav David Abuhatzira acorda, de acordo com os sinais do sonho, vê que tem grande probabilidade de ter sido verdadeiro e fica em choque. Passa um tempo, eu não sei quanto tempo depois, isso eu esqueci, ele sonha de novo com o Baba Sali dizendo: David Abuhatzira, pela segunda vez, o Mashiach veio falar com você e você atende sentado, é assim que se atende o Mashiach? O Rav David Abuhatzira, a partir de então, começou a só atender em pé. Inclusive, eu fui lá 7 anos atrás, em média, fui lá pegar uma brarra dele, e ele não senta mais, com temor de que Mashiach vai vir falar com ele novamente, de que Mashiach vai apertar a mão dele. Pessoal, Mashiach já está entre a gente, Mashiach já vive na terra de Israel, Mashiach, com todo o nosso entender, já é adulto, Mashiach está pronto para se revelar. A pergunta que eu faço para você está pronto para receber Mashiach? Você está pronto para não se vergonhar quando tocar o shofar? Você está fazendo as coisas de mitzvot? Você está aproveitando para estudar a Torá todos os dias de forma fixa? Está dando tzedakah? Ninguém aqui está dizendo dar tzedakah para uma sinagoga. Pode também, é muita mitzvah. Mas está dando tzedakah, está ajudando pessoas pobres? Você está se importando com os outros? Você tem que estar com mezuzá na sua porta? Você que é homem, está se importando em cobrir a cabeça com kippah, com tzitzit? Você que é mulher, está se importando em andar com mais recato? Você que é mulher casada, está pensando no futuro próximo e está usando kissui, cobrindo o cabelo? Para dessa forma, como a Torá diz, que o cabelo de uma mulher casada é como a nudez. Então, uma forma da gente manter ele com santidade e na intimidade para o marido estar cobrindo o cabelo. Você que é judeu e está assistindo, você está preparado para receber Mashiach ou não? Se agora tocar o shofar, o que você faz? Comemora ou fica com vergonha? A gente tem que sentir a vinda de Mashiach igual se entrasse o nosso maior ídolo. Não sei, estou dando um exemplo aqui. Entra aí o maior cantor, a pessoa que a gente mais ama, entra um rei, que todo mundo teme. Ele entra na sua casa e você está de cueca, você está de camisola. Como é que seria a vergonha que você teria? Essa é a comparação mínima que a gente tem que fazer com a vinda de Mashiach. Quando tocar o shofar, como eu vou estar? Vai tocar o shofar e eu vou estar assistindo seriado no Netflix? Ou eu vou estar fazendo uma mitzvah? Quando tocar o shofar,
Eu vou estar dentro de um local que a Torá fala que é proibido entrar, lugar de fazer besteira. Eu vou estar comendo uma coisa que não é kasher. Ou eu vou estar esperando por Mashiach? Onde você vai estar quando chegar Mashiach? Por isso, a gente precisa disseminar o judaísmo para o povo judeu. A gente sabe que a nossa Torá não é proselitista, não é expansionista. A gente não está nem um pouquinho interessado em converter pessoas. Nós queremos que os judeus façam Torá e Mitzvot e que os não-judeus sigam as 7 leis de Noah, sem idolatria, sem besteira nenhuma, para a gente poder ter Mashiach. Os não-judeus que seguirem as 7 leis de Noah também vão estar na vinda de Mashiach, vão estar em Israel. Também vão estar podendo, inclusive, fazer sacrifício no Beit HaMikdash, como a nossa Guemará fala, que também não-judeus podem fazer certos sacrifícios no Beit HaMikdash, para Hashem. É com isso que eu quero terminar esse shiur, perguntando para você, o que você pode hoje fazer a mais para Hashem, para o seu nível de Torá e de Mitzvot? Pessoal, vamos andar mais recatados nas ruas, vamos abrir mais livros de judaísmo, vamos começar a cumprir Shabbat, fazer Kiddush, ter uma família unida, falar de coisas boas, parar de falar Lashon Hará, falar mal dos outros. Muita gente me fala, Elial, eu não falo Lashon Hará, eu só falo mal da pessoa quando é verdade. Bingo! Só é Lashon Hará quando você fala a verdade. Se você falar mentira, já é outra proibição, chamada Motzi Shem Ra. Quando você fala mal de alguém, mas mesmo sendo verdade, mas você causa diminuição na moral da pessoa, isso chama Lashon Hará. A nossa boca, quando ela reza para Hashem em um momento de desespero, ela só tem poder quando no momento de tranquilidade ela usou da forma certa. Não adianta usar a boca para falar besteira, falar mal dos outros, para falar palavrão, para falar tudo de ruim, e depois falar, pô, Hashem, me dá isso, Hashem, me dá aquilo, como se Hashem fosse o Papai Noel de dezembro, que é a coisa mais fictícia do mundo, que só está conectada aí uma fantasia. A Deus para você é uma fantasia ou ele é realidade? Se ele é realidade, então começa a agir mais do que nunca hoje, como se as letras do nome de Hashem, o tetagrama, estivessem na tua frente. É assim que a gente tem que agir no nosso dia a dia, com Torá, com mitzvot, com temor a Deus, temor aos mais velhos. Quando você vê uma pessoa mais velha passando, levanta, principalmente se ele é judeu, porque ele é do seu povo, é do seu sangue, da sua família. Mitzvah da Torá levantar para ele. Mitzvah da Torá levantar para os pais. Mitzvah da Torá escutar os pais e não criticar os pais, principalmente em público. Mitzvah da Torá da Tzedakah. Mitzvah baseada na Torá, dar 10% para pessoas necessitadas ou para instituições que ajudam com tefilin, kippah, tzitzit. Tá bom? Eu não estou falando aqui para enriquecer ninguém, até porque se alguém enriquece com dinheiro de 10%, ele já era. Ele está brincando com a Hashem. Estamos falando aqui de ajudar pessoas, salvar pessoas. Tá certo? Você que está no Brasil, qual o esforço que você está fazendo aí como judeu para vir para Israel? Quantos governos corruptos vão ter que passar para você que está no Brasil perceber que aí não é o teu lugar? Não importa se é esquerda, direita, centro, baixo, cima, leste ou oeste. No final das contas, o nosso único lugar, a nossa casa se chama Eretz Israel. É só aqui que a gente vai poder ver de forma clara a vinda de Mashiach, sem precisar ouvir o toque do shofar do Brasil e dizer, e agora? Vocês sabem que tem uma opinião que o Zohar fala, e eu sei que é pesado falar o que eu vou dizer, e esse é o último conteúdo que eu quero passar aí para você da nossa aula. O Zohar fala, e eu espero que Deus seja piedoso e não precise, mas que quando acabar Gog Magog, vai ter Mashiach. Os judeus do mundo inteiro vão querer vir para Israel, e talvez vão ter que esperar 40 anos para a Terra, para o planeta se estruturar para as pessoas voltarem a poder viajar e vir para Israel. Pessoal, que Hashem não dê para a gente um decreto amargo como esse, que Hashem só dê decretos doces, porque óbvio, que mesmo no Brasil o que importa é se você tem Torá e Mitzvot, mas uma grande importância e base do povo judeu é estarmos em Israel, Eretz Israel, tá certo? Pessoal, gostaria de pedir para você aí compartilhar o nosso shiur, compartilhar a nossa aula. A forma que mais você pode ser sócio desse shiur é compartilhar, tá bom?
curtir é um grande carinho para mim, mas só compartilhando você vai poder passar para todo mundo. Aproveita aí o meu novo canal, bota canal Eliel Haskell, canal do Eliel Haskell. Logo nas primeiras opções de vídeos no YouTube vai aparecer canal do Eliel Haskell. Eu não estou falando dos vídeos aleatórios meus, e sim canal. Quando você entra lá tem mais de 30 vídeos. Inclusive vídeos curtos de 5 a 7 minutos que eu fiz com a Sharidat Sharibinam. E todas as aulas em média 1 hora que eu fiz no Facebook vão estar tanto publicado no meu canal do YouTube, como também publicado no meu perfil. Só que é mais chato ficar procurando no meu perfil, é mais fácil você entrar no meu canal. Aproveite para se inscrever, aproveite para compartilhar, faça a maior mitzvah que a gente considera para público, chamado Zikui Arabim. Zikui Arabim é quando a gente faz uma certa mitzvah que ajude ao público também a fazer mitzvot. Ou seja, hoje com um dedinho, se aperta no compartilhar, você está ajudando ao nome de Hashem, está propagado com Torah Mitzvot. Você com um dedinho, apertando se inscrever no canal do YouTube, você está ajudando aos nossos vídeos chegarem mais e mais pessoas, tá bom? Aproveitem para estudar Torá, para compartilhar, para curtir canal no YouTube e que a gente possa ter uma continuação de uma semana maravilhosa. Quero aproveitar para dizer que nessa quarta-feira nós teremos, como todo domingo e quarta-feira, 10 da noite de Israel, 4 da tarde do Brasil, teremos uma aula especial falando sobre os autistas, tá bom? E quem acha esse tema polêmico, vem assistir, porque esse tema é baseado nos sábios da nossa geração, maiores possíveis, que dizem que vale a pena escutar eles, por mais que não é profecia, mas que trazem para a gente conteúdo milaborante, conteúdos impressionantes, que vão fortalecer a nossa emuná, nossa fé, nossa confiança em Hashem, e que vai poder fazer a gente receber da melhor forma possível o Rei Mashiach, com alegria, com orgulho de que a gente fez a nossa parte. Tá bom? Essa vai ser a aula da quarta-feira. A gente vai entrar em temas super profundos e coisas que estão acontecendo na nossa atualidade. Muitas brahot aí para todos vocês, tá bom? Obrigado por todos os comentários, obrigado por todas as pessoas que falaram, enfim, todas as coisas. O Christian Eder, obrigado. Walter Vieira Pimental, Tibal Vidros, Nadir Andrade, quem mais eu estou vendo aqui? Herter Adassa, Ortiz. Quem mais aqui? Fabrício Breno também, muito obrigado. Eduardo Salem, uma ótima noite. Hebe Salem Nigri, tá? Jan Enorato, Ivani de Souza também. Melina Serrui, uma ótima noite. William Cor, Walter Vieira Pimentel, enfim, alguns nomes estão se repetindo aqui. Sônia Kingansky, pai do Caio e Alexandre, alunos da Yeshiva. Ivo Montanga, tá bom? Ortiz Fialho, obrigado aí por ter colocado esse link que o Ortiz colocou agora, Bnei Noach, guiabneinoach.com, é para você, caso tenha aí algum não judeu que esteja assistindo, por mais que óbvio, né, a aula tem o objetivo principal, que é para judeus, mas você que não é judeu e está assistindo, aproveita para entrar nesse link aqui, guiabneinoach.com. Lá tem 6 a 7 livros do nosso rabino-chefe da Yeshiva, que ele tem mais de 30 livros, mas 6 livros são destinados para não-judeus que querem ser perfeitos sábios, pessoas completas e íntegras, fazendo as 7 leis de Noah para poder estar juntinho aí com o povo judeu na vinda de Mashiach, tá bom? Yehudá, Diomar, Melina, também, Shalom, Hanor Ben Israel, enfim pessoal, muito obrigado por todo mundo que está assistindo, todas as curtidas, todos os compartilhamentos. Hoje nós tivemos aí mais de 30 pessoas assistindo ao vivo. Se Deus quiser, a média aí das nossas aulas estão chegando em 1.000 pessoas. Vamos aumentar para 2.000 pessoas a nossa média. Compartilha você que está assistindo. Ajuda ao nome de Hashem e a Torá a ser disseminado. Tá bom? Uma ótima semana para você. Um ótimo domingo para você em Israel, no Brasil. Quarta-feira estamos de volta com muita Torá, com muito ensinamento. Tá bom? Uma ótima noite para você. Tudo de bom e até a próxima.